Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada de autoconhecimento. Diante desse cenário repleto de dúvidas e incertezas pelo qual estamos passando nesse ano de 2020, eu convido você a juntos refletirmos sobre um sentimento que tem sido cada vez mais comum às pessoas, a ansiedade. Antes, porém, convido você que ainda não se inscreveu no canal a aproveitar esse momento, se inscrever, acionar o sininho, me acompanhar até o final desse vídeo. Se fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Como elevar minha competência na gestão das emoções negativas? Primeiro, preciso compreender que a ansiedade, o medo, o estresse, a raiva são respostas a uma percepção de aparente ameaça iminente. Vou dar um exemplo. Você indo de casa, do trabalho para casa, ou do colégio para casa, num horário à noite, as ruas estão um pouco escuras e de repente você vê vultos vindo na sua direção com as mãos nos bolsos. Em questão de segundos, seu sistema inconsciente e primitivo de defesa avalia como possível ameaça real ou potencial. E a amígdala cortical, localizada no sistema límbico, no seu cérebro, desencadeia uma cascata de hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol, que aceleram o ritmo cardíaco, aumenta a pressão sanguínea e eles tornam os músculos do seu corpo mais tensionados, aumenta o foco, aumenta o consumo de oxigênio, acelerando a sua respiração, preparando o corpo para lutar ou escapar de alguma possível situação. Respostas essas consideradas normais em caso se essa ameaça realmente for real. Mas passa a ser problemática essa resposta quando os sintomas são em excesso ou se mantém por muito tempo, ou então quando se manifestam em situações em que a ameaça é apenas imaginária. O exemplo do medo, que é uma das emoções que gera ansiedade. Quando provoca preocupações, esse medo, com um perigo que muitas vezes não tem motivo real, esse medo também vai impedir você de ter maior qualidade de vida. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Bom, descrito por algumas pessoas como uma inundação intensa de pensamentos, gerando preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, esse estado também pode gerar compulsão por comer, por beber, usar o celular ou outros tipos de comportamentos, além de preocupação irreal com o futuro, medo da morte, irritação, nervosismo, dificuldade de concentração, procrastinação, vontade de fugir, desistir, abandonar tudo. Diante disso, o que fazer? Algumas sugestões. Aumentar a nossa percepção e consciência sobre nós mesmos é um passo importante para a mudança. O autoconhecimento é um passo importante para a mudança. Será que a forma como estou lidando com as situações internas ou externas estão adequadas aos resultados que eu espero? O autocuidado é fundamental para lidar com qualquer mudança. Cuide de você, do corpo, da mente. Pratique a respiração consciente, a respiração profunda. Faça relaxamento e meditação, viva com mais leveza. Pratique exercícios físicos, crie novos hábitos se colocando em contato com a natureza. Viva a sua liberdade. Reduza um pouco o ritmo da vida, diminua a autocobrança, solta essa necessidade que às vezes nós temos de estar sempre no controle da situação. Reduza a quantidade de informações que você consome diariamente, pratique a reflexão, assimile somente o que for útil, monitore seus pensamentos. Fique de prontidão na porta de saída da sua mente inconsciente e se dê conta quando aqueles pensamentos tidos por você como negativos aparecerem. E não ofereça resistência a esses pensamentos, somente tome consciência deles. Valorize suas qualidades e competências. Aprenda a acolher as experiências da sua vida como oportunidade para você florescer. Faça as pazes com sua própria história, afinal de contas, bem ou mal, foi ela quem te trouxe até aqui. Liberte-se da necessidade de agradar aos outros e pare de se importar com o que os outros falam, com o que os outros pensam de você. Isso não é um problema seu, é dos outros. Nunca delegue aos outros o controle sobre suas emoções e sentimentos.
Assuma esse controle para você. Pare de se comparar com os outros. Você não é um produto, você é um ser cósmico que habita um planeta maravilhoso e tem a missão de ser mediador, de ser mediadora entre a fonte, a sua essência e tudo o que te cerca. Ame-se, aceite-se, reconheça seus autojulgamentos e identifique suas origens desses autojulgamentos sem medo de encontrar em você o que te incomoda no outro. Assuma um compromisso consigo mesmo a partir de agora, de mudar alguns padrões de pensamentos e comportamentos. Evite ficar reclamando, lamentando, elimine julgamentos da sua vida, elimine ficar dando justificativas, assuma a responsabilidade e se abrace com a solução. Afinal, somos agraciados com o equipamento mais evoluído de toda a criação, a mente humana. Agora eu te pergunto, quando compramos um eletrodoméstico, qualquer eletrodoméstico, você deixa para ler o manual do usuário quando a garantia do fornecedor está quase vencendo? Tem algumas pessoas, tudo bem, que faz isso. Ou você lê antes de instalar o equipamento. Você já leu o manual de funcionamento da sua mente? Para entender como funciona? Ah, Zé, mas nunca me falaram que tinha manual, muito menos que eu tinha que estudar. Não estou falando em estudar, estou falando em aprender. Ou achamos então que esse manual viria pendurado no nosso pescoço quando a gente nasceu? Não. Imagina você um atleta de alta performance, ele tem que aprender sobre o funcionamento do seu sistema muscular, dos seus condicionamentos do seu corpo. O que nos impede de sermos mais curiosos sobre o funcionamento da nossa mente? Será que equivocadamente a gente não tem o conhecimento como um meio e não como um fim? A gente só se interessa para aprender alguma coisa se tiver algo em troca? Salomão disse, em tudo o que buscar, busque o entendimento. Tenha como alvo a sabedoria. E para quem acha que Salomão estava filosofando demais, ele foi considerado o homem mais rico da história até hoje. O entendimento de como funcionamos faz toda a diferença na nossa qualidade de vida, é fato. Todas as demais espécies, por exemplo, que habitam o planeta, estão familiarizados em seus ambientes. Eles nascem, procriam, crescem, procriam e morrem. Não é isso? Somente você, somente nós, você e eu, que temos a bênção de ter o intelecto, a faculdade do pensar, é que estamos um pouco perdidos no nosso meio ambiente. Desorientados, um pouco, com certeza, porque não utilizamos nossos recursos corretamente. Afinal, a mesma mente que produz pensamentos que identificamos como negativos, que provocam medo, ansiedade, se devidamente orientada e instruída por você, essa mente pode produzir pensamentos criativos que geram sentimentos de paz. Mas como fazer isso? Entendendo como funcionamos. Segundo teoria, funcionamos em dois modos, manual e automático. E no modo manual, sou eu e você que assumimos o governo sobre a minha mente. Nós que estamos conscientes, estamos no controle, estamos alertas, vigilantes a tudo que está acontecendo. Agora, no modo automático, é a mente inconsciente, emocional e primitiva que é quem controla os nossos comportamentos. E segundo estatísticas, mais de 90% do tempo da nossa vida estamos operando no modo automático. E somente para você entender melhor, vamos imaginar que nossa mente seja um grande círculo, já que a nossa mente é metafísica, ou seja, não tem uma forma. Eu gostaria que você usasse a imaginação, colocasse uma linha na parte de cima desse círculo e escrevesse mentalmente mente consciente. E na parte de baixo, mente inconsciente. Qual a função da mente consciente? Ela é a mente racional, é o juiz. Ela é orientada pelo tempo e espaço, é cronológica. Ela se utiliza dos nossos órgãos dos sentidos para explorar tudo o que chamamos de realidade. Já a nossa mente inconsciente é a mente emocional. Atemporal, não dorme nunca. Ela reprime memórias portadoras de emoções negativas, mas eventualmente ela apresenta essas memórias negativas para a solução. Coloca luz. Essa mente inconsciente protege o corpo em sua total integridade, gosta de servir, ela ama acatar ordens e instruções, desde que essas ordens e instruções sejam claras e específicas. Ela gera, transforma, conduz, armazena, espalha energias. Essa mente é literal e reage a partir do instinto, intuição e hábito. Utiliza símbolos e reage através de símbolos. É programada para procurar, olha que interessante, gente,
incessantemente mais possibilidades e opções. Funciona pelo princípio da resistência mínima, já falamos sobre isso, ela sempre procura o caminho do menor esforço. E atenção, só processa informações positivas. Ela dirige o corpo, tem um modelo exato de todas as funções e da saúde perfeita que está no eu superior. Agora eu te pergunto, sabendo que ao permitir sentimentos como preocupação, medo, ansiedade, raiva, você está envenenando o seu sistema e se sentindo autoconfiante, se pondo num estado de bem-estar, você está em harmonia com o universo. Mesmo assim, você escolheria ter pensamentos negativos que geram dúvidas, que geram preocupações e incertezas, que geram na mente inconsciente uma energia de vibração do medo, da ansiedade? Sabendo disso, você ainda teria pensamentos negativos? Tenho certeza que não. Então, por que estamos vendo tanto sofrimento nos dias atuais? Simplesmente porque não é consciente. Assim como a mente opera com o modelo idealmente inconsciente, de saúde perfeita, quando instruída pelo então denominado, por alguns teóricos, como eu superior, ou o Espírito Santo, como está no livro Um Curso em Milagre, esta mesma mente inconsciente também opera sob influência, segundo a teoria freudiana, de 3 estruturas: id, ego e superego. A mente, ou como se referia a Freud, o aparelho psíquico é composto do id, como um conceito que abrange as vontades primitivas do ser humano, como emoções relacionadas à libido, paixão e até agressividade. É o sistema do cérebro reptiliano também conhecido dessa maneira. O superego, que de forma bastante resumida, só explicando, podemos associar essa estrutura à manutenção da ética e da moral, trabalhando muitas vezes como um escudo contra os desejos construídos pelo Sr. Id. Do ego, também faz parte dessa estrutura o ego, que funciona como mediador entre o id e o superego, com uma função de nos manter presentes no contexto social. Mas quais são as influências negativas do ego? Quando ele nos faz crer que sempre estamos certos, ou o egocentrismo, quando perdemos a habilidade de cooperação e compaixão com as outras pessoas, ou quando o ego está inflado, aquela necessidade que você tem de competir sempre, de ficar se comparando, aquela constante insatisfação daquele alvo, de quando eu conseguir isso eu vou ser, quando eu conseguir aquilo, isso é uma armadilha do ego, porque o quando é um alvo em movimento, você ainda não se deu conta disso. Quando eu me formar eu serei feliz, quando eu conseguir um emprego eu vou viver feliz. Aí essa felicidade você não percebe. Aí, quando eu casar, então eu viverei feliz. Você casa e cadê a felicidade? Quando eu tiver um filho, você tem. Não quando esse filho começar a estudar. E cadê a felicidade? Não quando meu filho se formar. Ou então quando meu filho casar, quando eu me aposentar. Quando? Isso explica a importância de vivermos mais conscientes, operando no modo manual do nosso cérebro ou não. Ou deixarmos no modo automático. Com certeza, despertar e elevar o nível de consciência tem sido um dos propósitos dessa nossa jornada de autoconhecimento, desde o início. Estamos aqui no nosso 12º vídeo. Mas somos seres emocionais. Fazemos a maioria das nossas escolhas no modo automático, não sabemos disso. Portanto, se eu não estou obtendo os resultados esperados, considerando a teoria das 7 saúdes, que você conhece, a emocional, intelectual, social, profissional, financeira, familiar e a saúde do corpo, mesmo operando no modo automático, o que eu tenho que fazer se eu não estou conseguindo o resultado esperado? Minha sugestão é criar novos caminhos neurais, ressignificar as coordenadas. Afinal, nós estamos operando com equipamento de ponta, rodando numa programação de quando tínhamos 7, 10 anos de idade. Temos que rever nossos paradigmas, nossas convicções, nossas crenças, valores, para elevarmos a nossa autoestima, para revermos a nossa autoimagem. Temos que reprogramar algumas e velhas instruções que nós temos na nossa mente, padrões, ressaltando que esses programas são o que chamamos de interferências, que atuam desviando me desviando da rota, do meu sentido de vida, provocando as crises de fé, de autoestima baixa, desânimos, eventualmente irão influenciar no seu nível de energia, de potência, reduzindo o seu poder pessoal, afetando o seu desempenho, causando instabilidade emocional. Esses programas instalados na sua mente consciente. Precisamos ajustar, calibrar. E como fazer isso?
como te trazer de volta, como me trazer de volta para o meu sentido de vida, reforçando quais são as coordenadas, assumindo o controle, ativando a minha identidade, deixando bem claro e específico para a mente inconsciente as instruções de qual que é o meu alvo, para a minha mente inconsciente, de qual é o meu sentido de vida. Lembra que a mente inconsciente gosta de instruções claras e específicas. Muitas vezes usamos instruções genéricas, como por exemplo, quero ter mais qualidade de vida. Quando você diz isso para sua mente inconsciente, que é literal, preciso ter mais qualidade de vida, e não é específico, essa informação não vai ser processada. Zé, mas como eu faço? Minha orientação para você, minha sugestão, quando as nossas instruções são genéricas demais, use o que eu chamo de chunking para baixo. Por exemplo, essa instrução tem como exemplo, ter mais qualidade de vida tem como exemplo, destinar 60 minutos do meu dia, das 5 às 6 da manhã, para praticar meditação, exercitar fisicamente, começando hoje. Defina a data, defina quando. Formar novos hábitos alimentares, inclusive com legumes, peixes, frutas, melhorando a minha nutrição diária, física, começando hoje, nessa semana ou amanhã. Amanhã nunca você começa. Tem que ser hoje, tem que ser essa semana. Desligar a TV, deixar o celular do lado durante as refeições, procurando reunir a sua família, pelo menos durante o café da manhã ou na última refeição, e começando isso hoje. Mais uma instrução, selecionar melhor os programas e se policiar quanto à utilização das redes sociais frente à TV, começando imediatamente a se policiar quanto ao seu tempo dedicado a isso. Uma vez que você define o estado desejado, o alvo, estando ciente e consciente do estado atual, elabore as estratégias. Vamos para a ação. Organize os recursos a serem adotados quando surgirem aquelas interferências, porque elas vão surgir. Fundamental para garantir o êxito, que tenhamos disciplina na execução da estratégia que nós planejamos. E que tenhamos também a acuidade sensorial, sensibilidade e flexibilidade para perceber quando estamos desviando da nossa rota. Se você utilizar a imaginação como firme decisão no plano mental, mais vontade, como constância e perseverança no plano físico, ninguém te segura. Quando há vontade, há um caminho. E por falar em gestão dos recursos, vamos voltar um pouco sobre a ansiedade, que é o assunto que a gente começou falando, ou a preocupação. Como já vimos antes, tudo tem o seu oposto na lei universal, a lei da polaridade. Então, portanto, como a gente já viu, o medo pode ser positivo, não é? Por exemplo, você está andando a 150 km no seu carro numa rodovia. Ter medo nesse sentido é um alerta para o perigo. O teu sistema está ali alertando você quanto ao risco para a sua vida. Com relação à preocupação, à ansiedade, diante de qualquer situação, eu recomendo você a se perguntar, vamos racionalizar, vamos nos dissociar da situação a ser resolvida. O que eu domino nessa situação? Se a solução está comigo, o que me impede então de resolvê-la? Se eu não quero resolver agora, quando vou resolver? Defina, coloque data. Agora, se a solução não está comigo, ignora ou aceite. Simplesmente isso, a aceitação daquilo que é milagroso, é curativo. Exemplo, uma amiga minha que fez autoescola comigo, ela tentou fazer o teste no Detran, porque não conseguiu por 3 vezes. 3 vezes ela repetiu, cada vez você tem que pagar o teste no Detran. Até que ela parou e pensou, peraí, qual que é o pensamento, o gatilho, o que está me deixando tão nervosa e ansiosa, minha amiga? Ela sabia dirigir, ela fez autoescola comigo, estudou direitinho, embora as autoescolas, assim como as escolas convencionais, tenham como objetivo primordial mais informar do que formar, não é? Informar tem a ver com passar a informação, passar as regras, tem a ver com ter. Já formar tem a ver com a formação do ser humano, com os princípios, com o ser. Embora as autoescolas se denominem como sendo formadoras de condutores, o padrão é sempre passar informações sobre códigos, regras e aplicar testes para saber se você assimilou. Pois bem, minha amiga descobriu que o pensamento negativo que a estava limitando era o receio de que outras pessoas achassem que ela era barbeira, que ela dirigia mal.
E ela fez, o que ela fez para curar? Bom, ela sabia dirigir bem. Só que essa minha amiga, ela dirige devagar. Ela gosta de ir olhando e apreciando tudo à sua volta, olhando os prédios, olhando as árvores, e ela dirige um pouco mais lento. Então ela assumiu, tá bom, eu sou barbeira. Vou deixar que as pessoas cuidem de suas vidas e eu vou cuidar da minha própria vida. E não se preocupando, não se ocupando mais com o que os outros iriam pensar, ela simplesmente foi lá, fez o teste dentro do seu ritmo, dirigindo corretamente dentro das regras e passou. Outros exemplos comuns de ansiedade versus solução, quando você vai fazer uma prova de vestibular, uma entrevista de emprego, uma apresentação do TCC, de um TCC. Nesses casos, a sugestão: esteja preparado, domine o assunto. Já entrevistei muitos candidatos para a vaga de emprego, estágio ao longo da minha carreira profissional. E muitos, a maioria, totalmente despreparados. Certa vez tinha um candidato que inclusive errou até o nome da empresa, falou o nome da empresa concorrente. Uma vez que você se preparou e tem domínio do assunto, você pode praticar o que eu chamo de técnica da visualização. Essa técnica é fundamental para qualquer área da vida. Tesla, Da Vinci, Einstein praticavam. Na minha opinião, inclusive, considero o Nikola Tesla o maior gênio de todos os tempos. Ele primeiro projetava as invenções em sua mente, depois ele rascunhava. Essa técnica da visualização também é muito utilizada em teatro. Quando eu fiz teatro, usava muito. Antes de entrar em cena, você visualizar a marcação de cena, recebendo as deixas dos colegas, dos parceiros, colocando a fala no momento certo. A visualização é muito eficaz. Agora quero falar com você. Você que está sempre com pressa, gerando estresse nas pessoas à sua volta e em você mesmo, vivendo ansioso. Você sabia que não há nada para alcançar com tanta pressa que justifique você perder o momento presente? Em toda e qualquer situação, viva o agora. Resolva o que tiver que resolver. Ignore ou simplesmente aceite. Afinal, você quer se divertir num laboratório vivo de muito estresse, com diversas amostras de pessoas estressadas, apressadas, geradoras de ansiedade e mau humor? Eu convido você, vá para o trânsito, vá para uma viagem pelas rodovias do país. A propósito, 2 semanas atrás eu fiz uma viagem de carro do Paraná para Santa Catarina num percurso de mais de 1000 quilômetros e parei umas 8 vezes na estrada devido a obras na pista. E logo no início da viagem de volta eu passei por um acidente logo na entrada da cidade de Arapongas. Mas eu já havia desenvolvido musculatura mental para lidar bem melhor com essas situações que viessem a acontecer frente à direção. Inclusive vivendo na região norte, onde eu dirigia por 10, 12 horas por dia. E como eu viajava na maioria das vezes sozinho, desenvolvi o hábito de cultivar sempre bons pensamentos, de ser a minha melhor companhia. Não tem coisa melhor. Procurava manter sempre o nível de energia em alta, para chegar nas lojas de destino sempre bem, afinal, liderança é exemplo. Eventualmente eu tinha um DR com a menina do Waze, quando eu me perdia naquelas estradas onde a pavimentação não tinha mais asfalto, mas faz parte do aprendizado. Qual a estratégia para dirigir sem ficar ansioso, sem ficar dando uma de apressadinho? Planeje, aprecie a sua viagem, mas faça planejamento. Você tem gestão sobre o tempo? Não, né? Você e eu temos gestão no tempo, mas não temos gestão sobre o tempo. Inclusive na última viagem, quando eu passei pelo acidente de trânsito, o trânsito já estava fluindo. Não obstante a quantidade numerosa de curiosos no local. A polícia já estava lá, a área já estava isolada, a vítima fatal estava aguardando remoção. Portanto, para que parar? Não parei, segui adiante. E essa é a melhor atitude a fazer. Evitar instalar drivers mentais, depois ficar ruminando aquelas imagens durante toda uma viagem de 1000 quilômetros. Ainda refletindo sobre como lidar com estresse, preocupação excessiva e ansiedade, você se recorda da lei do ritmo, da lei universal do ritmo? No universo, temos que aprender a aprender com a natureza. Olha o exemplo da lavoura. Você prepara o solo, planta a semente e aguarda que a natureza faça a sua parte, ela sempre faz. Se eu for apressadinho e desenterrar a semente antes dela germinar, o que vai acontecer com essa semente? Você conhece a história do bambu japonês? O plantio acontece desse bambu e durante 5 anos aparentemente nada acontece. Porque o crescimento do bambu é subterrâneo. De repente, depois de mais ou menos
5 anos o broto aparece e esse bambu cresce por quase 25 metros de altura. Agora imagine um apressadinho, um ansioso, cultivando esse tipo de bambu que leva mais de 5 anos para poder germinar. Tudo tem seu ritmo. O tempo do relógio é uma criação nossa. Apresse o nascimento de um pintinho ao forçar a casca do ovo e ele não vai ter forças para lidar com a situação nesse mundo. Da próxima vez que você sentir um desconforto, antes de correr para a farmácia, volte-se para dentro. Converse com você, converse com o seu corpo. Mente e corpo formam um sistema único, mas cada um tem uma função bem definida. Mente e governo cria e o corpo é veículo. O corpo é instrumento. É importante. Sentimento de ansiedade por mais de uma semana, procure a ajuda de um profissional, procure falar com as pessoas, procure conversar. Não se feche no seu mundo. Afinal, coloque para fora. Tem muitas dicas nesse vídeo. Você é o maior milagre da natureza e merece sim viver feliz. Faça um excepcional dia e até o próximo vídeo. Namastê.